Olá, nosso tema é sobre a indústria da Baixada Paulista. Região Administrativa, ou RA. Além de abrigar o maior complexo portuário da América do Sul e o mais importante da costa leste da América Latina, a região administrativa da Baixada Santista tem no pré-sal da Bacia de Santos um dos principais vetores de dinamização de sua economia, com impactos diretos em segmentos como o da siderurgia e da construção de embarcações, por exemplo. Com uma estrutura industrial marcada pela presença do refino de petróleo, metalurgia básica, químicas e plantas industriais, a RA de Santos tem ainda como setores de destaque o de alimentos e minerais não metálicos, como a brita. Não é à toa que empresas de grande porte desses setores estão instaladas na região e dinamizam a distribuição dos empregos formais. A RA ainda abrange 4 polos de desenvolvimento criados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para incentivar os setores produtivos da região. São eles: biocombustíveis, derivados do petróleo e petroquímicos, químico, borracha e plástico, saúde e farma. Baixada Santista, indústrias. No mapa está destacado na cor magenta onde se localiza a indústria. Os setores mais importantes na região administrativa são os setores de metalurgia, químico e combustíveis. 78,6% dos empregos industriais na RA concentra-se nos setores competitivos selecionados. Poluição do ar. O desenvolvimento de Cubatão começou a ser impulsionado a partir da década de 1920, com a implantação da usina da Light e da Companhia Santista de Papel. Após 1940, houve novo surto, com a construção da Via Anchieta e a implantação da refinaria Presidentes Bernardes, em 1955, e da Companhia Siderúrgica Paulista, COSIPA, atual Usiminas, em 1959. Em 1949, Cubatão teve sua emancipação político-administrativa em relação a Santos. Aproveitaram-se os enormes atrativos para a implantação de um polo industrial em Cubatão, como proximidade de centro consumidor e de porto marítimo de grande porte, malha viária e disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica. O aspecto ambiental foi praticamente ignorado nas decisões tomadas, o que levou a rápido processo de deterioração ambiental. A situação tornou-se insustentável no início da década de 1980, sendo a cidade conhecida como Vale da Morte. Vila Parisi, um dos símbolos da tragédia de Cubatão de 1980, teve acidente ambiental em janeiro de 2017. A vegetação da Serra do Mar foi seriamente degradada devido aos poluentes, principalmente fluoretos, o que tornou as encostas instáveis e causou deslizamentos, cada vez maiores e mais frequentes, pondo em risco tanto a população quanto o próprio complexo industrial. Várias medidas foram tomadas. Em 1983, o governo estadual implantou, por meio da CETESB, o Programa de Controle da Poluição Ambiental em Cubatão, com 3 frentes de ação: controle de fontes de poluição, apoio técnico às ações de controle e educação ambiental e participação comunitária. Poluentes que se dispersam pela cidade. No relatório de qualidade do ar no estado de São Paulo de 2011, ressalta-se que as altas concentrações de poluentes em Cubatão são observadas quase que exclusivamente na área industrial e que os níveis de concentração de alguns poluentes monitorados permanentemente na área central são semelhantes aos observados em alguns bairros da região metropolitana de São Paulo. Na área central, o único poluente que viola os padrões de qualidade do ar é o ozônio. A principal preocupação em Vila Parisi, na área industrial, são as altas concentrações de material particulado. Os níveis caíram significativamente em relação ao período de 1980 a 1990, mas ainda se encontram acima dos padrões de qualidade do ar. Por sua vez, os níveis de dióxido de enxofre se encontram abaixo dos padrões legais de qualidade do ar. Distribuição percentual da qualidade do ar, Cubatão Centro. Distribuição percentual da qualidade do ar, Cubatão, Vila Parisi. Índice de qualidade do ar de Cubatão Centro. Índice de qualidade do ar de Cubatão, Vila Parisi.
CETESB. A cidade foi o primeiro município depois da capital a ter uma sede própria da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Apenas a partir de 1983, mais de 30 anos depois do estabelecimento do polo industrial, como parte de um programa do governo do estado e das indústrias para reduzir a emissão de poluentes, a CETESB começou a identificar as fontes de poluição no ar, na água e no solo da região. Para o engenheiro Marco Cipriano, gestor do Programa de Controle da Poluição da CETESB Cubatão, a melhoria conseguida nos 10 anos iniciais do programa foi fruto de uma fórmula muito simples. Até então não haviam medidas e passou-se a fazer o que já era normalmente feito em outros países. Não se tinha tecnologia nenhuma nas fontes industriais, tanto que na primeira década o resultado foi expressivo, porque você saiu do nada para um percentual de quase 90% de redução das emissões, disse o engenheiro. Pesquisadores tentam desenvolver formas mais baratas e sofisticadas de saber quais são os elementos liberados a cada minuto na atmosfera e nos rios da cidade, e para onde eles vão. Estamos desenvolvendo, por exemplo, um sistema laser que avalia a concentração dos compostos presentes na atmosfera, explica Osmar Gomes. O equipamento de laser inclui também um telescópio, que consegue detectar a radiação que interage com os gases poluentes e saber em que direção eles estão se espalhando. Uma rede de pequenos sensores, línguas e narizes eletrônicos, que pode detectar poluentes no ar e na água nos locais de maior poluição da cidade, também está em fase final de testes no CEPEMA. Laser, telescópio e sensores estão em fase final de desenvolvimento por cientistas brasileiros em Centro de Pesquisas Ambientais, na USP. Poluição da água. O Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo, é o maior exemplo de degradação ambiental em área costeira. A contaminação foi gerada pelos efluentes das atividades portuárias, associada à poluição industrial e doméstica. O local é monitorado pela CETESB desde 1972. Uma das maiores coletas para avaliação da poluição foi realizada em 1999. Abrangeu 26 pontos de amostragem, incluindo mar, rios e estuários. Compreendeu 120 parâmetros para análise, envolvendo metais pesados, pesticidas, solventes aromáticos e dioxinas e furanos. Como o resultado desse estudo apontaram que a região ainda apresentava valores acima dos limites máximos estabelecidos para metais pesados em compostos, foi dada continuidade ao monitoramento. Aqui podemos ver a poluição do mar após um descarte de lixo de um navio em Santos no dia 10 de janeiro de 2019. Neste mapa, podemos observar o índice de qualidade de água costeira na região da Baixada Santista, onde as bolinhas verdes representam uma boa qualidade, amarela regular, vermelha ruim e roxo péssima. Neste mapa, podemos observar a avaliação da qualidade dos sedimentos na região da Baixada Santista, onde que temos alguns critérios e cores para indicar uma ótima, boa, regular, ruim ou péssima qualidade. Aqui temos a classificação dos pontos monitorados na rede costeira e média das áreas de acordo com o índice de qualidade de água costeira. Porto Sustentável. Compete à SPA, enquanto administradora do Porto de Santos, acompanhar o atendimento à legislação ambiental por cada ator que se utiliza do complexo portuário santista para exercer suas atividades e pela segurança ocupacional do porto. Desenvolve também ações para atender os momentos passado, presente e futuro. Já em suas ações no presente, a SPA gerencia as atividades rotineiras do porto e zela para que se desenvolvam com o menor impacto ambiental possível sobre os seus ecossistemas existentes na região. Para isso, acompanha e fiscaliza as atividades exercidas pelos arrendatários, embarcações e operadores visando que se desenrole de forma adequada do ponto de vista ambiental. As vertentes desse acompanhamento devem garantir a minimização dos impactos nas águas, solos e ar.
A autoridade portuária monitora igualmente a regularidade dos terminais perante os órgãos ambientais, no atendimento à obtenção de licenças ou autorização, e quando autuadas pelos órgãos ambientais. O Porto de Santos dispõe de planos de emergência individual para atendimento a vazamento de hidrocarbonetos no mar, de planos de controle de emergências para atendimento a acidentes em terra e do plano de ajuda mútua do Porto de Santos. Com relação às ações do futuro, a área ambiental da SPA realiza os estudos ambientais para obtenção das diferentes licenças exigidas para as obras de infraestruturas do porto. A partir da fase de concepção do projeto, tais como avenidas perimetrais, a dragagem do canal de acesso e berços de atracação e a estrutura de cais. Em 26 de abril de 2017, a autoridade portuária recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a licença de operação do Porto de Santos. Com essa licença, o Complexo Portuário Santista vive um novo momento e um novo pacto com a responsabilidade que tem com a sustentabilidade ambiental. Aqui podemos ver o Porto de Santos. Poluição do solo. Na Baixada Santista, temos diversos resíduos no solo e no sedimento do estuário da região, em que há substâncias que conferem periculosidade aos resíduos. Contudo, diversos resíduos também são emitidos para o ar, sendo inalado pelas pessoas. Reportagem do jornal A Tribuna de 2002 indicou uma relação de áreas na Baixada Santista que foram contaminadas com resíduos químicos perigosos no solo, conforme estudos da CETESB. Em Santo, destacavam-se as áreas de Alemoa e Macuco, em Cubatão, toda a área ocupada pelo polo industrial, assim como o centro e Vila Couto, no Guarujá, a área de Conceiçãozinha, em São Vicente, a área de Samaritá e, finalmente, em Praia Grande, no Jardim Quietude e na Vila São Jorge. Resíduos industriais e substâncias tóxicas classificadas pela NBR 10.004 como perigosos, presentes na Baixada Santista. Muitas substâncias que se repetem são o fenol, o chumbo, o cromo, o zinco, entre outros. Resíduos industriais e substâncias tóxicas no solo por localidades da Baixada Santista. O que se repete bastante são hidrocarbonetos, metais pesados e resíduos organoclorados, entre outros. Nessa tabela podemos ver vários tipos de contaminação do solo de empreendimentos diferentes. CETESB. Para tratar das questões referentes às áreas contaminadas pelas indústrias, em 93, a CETESB firmou um acordo com a GTZ, órgão do governo alemão, obtendo apoio técnico e financeiro para desenvolver o projeto Recuperação do Solo e das Águas Subterrâneas em áreas de disposição de resíduos industriais, cujo objetivo principal foi a capacitação de seu corpo técnico para atuar em conjunto com outras instituições na avaliação e no encaminhamento de soluções para a problemática dos locais contaminados, para promover a melhoria ou a manutenção da qualidade ambiental nas áreas em que ocorre um uso potencialmente poluído do solo. A CETESB atua em duas linhas, a preventiva e a corretiva, como ocorreu em âmbito mundial. A CETESB iniciou sua atuação preventiva utilizando procedimentos de comando e controle, procurando ainda lançar a mão de instrumentos mais eficazes de prevenção, como, por exemplo, o incentivo à adoção de tecnologias e práticas operacionais que reduzem ou eliminem as emissões de poluentes.